pessoal, aqui é a Fernanda. E aqui é a Raquel, estamos aqui no nosso curso e hoje nós vamos falar sobre o que fazer ou não fazer quando os filhos estão agitados. Pois é, que tema, né? Hoje Hum? muito atual isso, né? A gente ouve tanto dos pais o quanto que há uma preocupação com as telas, né? Como os filhos estão muito presos nas telas, o quanto eles não estão conseguindo prestar atenção na escola, o quanto eles estão distraídos. E quando vem esse tema, sabe, Raquel, para mim, eu pensei muito como nós estamos distraídos, como os adultos, né? Como nós estamos agitados, não só E, as a- crianças. e aí, Fê, tem um ponto bem importante que tu estás trazendo, que tu já trouxe, na verdade, é a gente fazer esse mapeamento, essa observação de como está o ambiente enquanto os filhos estão agitados, né? O que que eles estão fazendo, o que que nós estamos fazendo, e muitas vezes tem a tela, né? Como tu estás falando, né? Mas eu acho que é importante eu queria ouvir você, Raquel, falar um pouquinho sobre isso. O que que você acha que a tela traz qual que é o papel da tela em relação à agitação das crianças? Uhum. Então, bom, pegando justamente a questão da tela, né? Tem esse sistema de recompensa, de satisfação, né? Que todo mundo entra, que a gente fica, né, Fê, quando tá assistindo uma série e a gente tá ali naquele episódio e a gente quer continuar, né, assistindo, né? Essas séries, os programas, os jogos, tudo são feitos para capturar a nossa atenção de uma maneira muito intensa, muito forte, que a gente não quer largar, né? Então, é muito importante a gente considerar, assim, essa autoobservação do que acontece quando a gente está ligado num filme, numa série ou num jogo, né? O que acontece no nosso corpo, nas nossas emoções. E muitas vezes as crianças só conseguem perceber depois que saem desse ambiente, né? E outras pessoas relatam, nossa, como tu tá agitado, opa, peraí, ele tá mais agressivo, né? Então, essa autoobservação muitas vezes se perde de tanta atenção que a criança está ali, né? Naquele jogo que é competitivo ou até que é divertido, de uma maneira que ele pode estar muito feliz, muito alegre, né? Mas ele perde a referência do tempo, ele perde essa conexão com o que está acontecendo lá fora, né? Então, enquanto a gente entra muito nesse monitoramento parental, que aí é um tema para um outro capítulo aqui, né, de estar por perto, observando as reações da criança e o que pode estar associado com essa agitação. E um dos pontos justamente pode ser a tela, né? Pode ser a tela. Enquanto você estava falando, eu pensei que quando a gente está prestando atenção na tela, né, quando a gente está com o nosso foco em outra coisa, e a gente não está prestando atenção na gente, no momento em que a gente para prestar atenção, fazer esse monitoramento que você está falando, a gente sai da agitação, né? Uhum. E tem esse movimento de quem está olhando, né? Então, eu estou prestando atenção em como eu estou agitada, eu estou prestando atenção em como eu fui afetada pelo que eu estou vendo, né? Por ter ficado no Instagram, sei lá, Uhum. uma hora, né? Uhum. Quando a gente faz esse movimento de saída, né? Que é um movimento mindful, quanto a gente sai da agitação de alguma forma, porque a gente precisa fazer isso para poder ver o que está acontecendo, né? Isso. Super importante a gente aprender a fazer esse movimento de parar e se observar como uma forma de lidar com a agitação, né? Uhum. Então, eu estou fazendo algo para me acalmar, vamos colocar assim, mas eu estou fazendo um movimento que me tira desse lugar porque eu preciso parar e observar. Então, quando eu observo, eu já estou fora, né? Eu Isso. gosto muito de usar a metáfora que quando eu estou no furacão, eu só estou vendo tudo girando, né? A hora que eu consigo ficar de fora e ver o furacão girando, eu já dei um passo para fora do furacão, né? Uhum. Uhum. Então, é muito a gente conseguir fazer esse movimento e pensando nas crianças, a gente primeiro fazer esse movimento, primeiro a gente, né, para ajudar eles a também fazer esse movimento, porque se a gente estiver rodando também, a gente não consegue ajudar, né? Exato. Então, e tem essa necessidade da gente cuidar a maneira com que a gente vai se dirigir à criança, entrando no que fazer e o que não fazer, né? Porque muitas vezes nós podemos estar ativados com alguma emoção, né?
e entrar numa atitude, entrar no furacão da criança, né? E não vai ajudar. Então, a gente tem que cuidar para não culpabilizar como a criança está se sentindo em virtude daquele tempo de tela que foi excessivo. A gente está falando da tela, mas a gente pode ter outras fontes de agitação aí, que a gente já vai ver, né? Mas a gente cuidar para não culpabilizar a criança, assim, de olha como é que tu tá, né? De que ela se sinta mal, ela já está se sentindo ativada e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Ela recebeu o tipo de informação em que ela se sente culpada, não vai melhorar, só vai piorar. Sim, sim. Tem toda uma questão, né, dentro da psicologia dos neurônios espelho, por exemplo, né, de como a gente ressoa emocionalmente com as pessoas, né? Uhum. Então, se eu tô tranquila, né, ou se eu dei esse passinho para trás, eu já tô conseguindo ver o que está acontecendo. Que aí eu chego para minha criança, né, a partir desse lugar é uma outra abordagem. Se eu chego no meio do furacão, são dois furacões se chocando, né? Uhum. Fica muito difícil você conseguir fazer alguma coisa boa sair daí, né? Você conseguir ajudar, porque no fundo eu acho que a gente está falando disso, né? Como que eu ajudo essa criança a sair de um lugar de agitação?